Mengão queridão classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores da América, adversário já definido. Felipe Luiz quer contar com reforço importante, hein? Ele falou sobre isso para os jogos da quarta de final da Conmebol Libertadores da América. Por se falar em reforço importante, a patrocinadora master do Flamengo quer dar um presente para a nação. A pergunta que fica é, com esse elenco super qualificado do Flamengo, precisa de mais reforços? Né? Precisa de tanta correria do Flamengo? Não. Mas se a patrocinadora master quer dar um presentaço à nação rubro-negra, a nação agradece. A nação já indica nome para chegar no mais querido Brasil. O nome que ganha força para valer é o nome de Paulo Dybala, da Roma da Itália, argentino de 31 anos, que chegaria como um renome no Flamengo, eu posso falar assim. Vamos falar sobre isso, vou trazer todos os detalhes para você, falar também sobre as palavras de Arrascaeta, Samuel Lino, que colocou o Flamengo aí, né, acima de grandes clubes na Europa. Mas ele, na entrevista dele aqui que ele concedeu, deixou um ponto importante aqui para o Felipe Luiz também fazer uma observação para analisar esse ponto nas palavras de Samuel Lino, que é muito importante para o grupo, para o elenco do Flamengo nesse momento, nessa reta do segundo semestre do Brasileirão e também da Copa Libertadores da América. E eu vou falar também sobre o espanhol Saúl, que está jogando. O Saúl nesses últimos 2 jogos do Flamengo é sensacional. Saúl já fez até a torcida esquecer o Alan, meus amigos. É isso mesmo. E você? Gostaria de ter o Alan de volta como titular ou o Flamengo deve manter o Saúl como titular? Vamos falar sobre isso. Felipe Luiz também rasgou elogios ao argentino Saúl. Gonzalo Plata, hein? Que destaque de Gonzalo Plata nos últimos jogos do Flamengo, sensacional. Felipe Luiz também falou sobre, né, a situação envolvendo a comparação dele com Jorge Jesus para conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ele falou que não me comparem com ele. Jorge Jesus, ele ama muito, é um cara sensacional, mas ele apenas está começando sua trajetória ainda, né, em relação ao Jorge Jesus, que fez história sensacional no Flamengo. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Eu faço aqui já começando esse vídeo fazendo a pergunta para você. Pode pedir música? Pode pedir música? Porque o Flamengo e o Internacional se enfrentaram aí nos últimos 3 jogos, em 7 dias. Flamengo e Internacional se enfrentaram 3 jogos aí, disputaram 3 jogos consecutivos em 7 dias e o Flamengo, malvadão, venceu os 3. Né? Primeiro jogo da Libertadores, 1-0 para o Mengão queridão. Depois teve o Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, 3-1 para o Flamengo fora de casa, na casa deles. E o Urubu fechou o ninho ali, fez um ninho em cima do Beira-Rio, do estádio do Beira-Rio, fechando ontem 2-0 para cima do Internacional. Terceiro jogo, terceira vitória consecutiva do Flamengo em cima do Internacional. A pergunta é, pode pedir música? Sensacional, né, nação? Mengão queridão classificado. Ontem teve aquela papelada toda dentro do gramado, atrasou o jogo em mais de 20 minutos, né? Situação que era para ter soltado aqueles papel depois do jogo, se caso a Internacional se classificasse. Internacional, inclusive, afirma que a chuva de papel picado deveria ter sido liberada somente caso o Colorado se classificasse para as quartas de final da Libertadores. O clube está tentando entender o motivo de terem liberado antes do jogo contra o Flamengo. Olha só, hein? Se anteciparam, né? Se anteciparam. Teve aí o influenciador Baldassi que falou, o Internacional já estava nas quartas de final. E agora? E agora? Bom, Flamengo, na verdade, como eu já falei pra vocês ontem no pós-jogo, o Flamengo tirou o pé. Porque se o Flamengo tivesse acelerado, tivesse pressionado, o Flamengo tinha feito mais gols no Internacional. Eu não vou falar goleada 5, 6, 7, não. Mas tinha feito mais gols. Mais 1, 2 ali, o Flamengo tinha feito. Essa é a verdade. O Flamengo jogou em ritmo de treino. A qualidade do time do Flamengo é sensacional. Na entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz foi perguntado sobre ele repetir o feito, né? Pelo técnico Jorge Jesus em 2019, conquistando Libertadores, Campeonato Brasileiro
Ele falou também, né, sobre o jogo de segunda-feira, que a cabeça dele está no jogo de segunda-feira, e não comparasse ele com o JJ. Tem muita coisa ainda para conquistar ainda também, ainda o Campeonato Brasileiro é longo, ainda tem o retorno todo inteiro. Tem também, né, ainda 5 jogos para a decisão da Libertadores. E o Felipe Luiz respondeu, olha só o que ele falou: a única coisa que me passa na minha cabeça é o Vitória na segunda-feira. Estamos longe de conquistar os títulos, faltam 5 jogos na Libertadores e um retorno inteiro de Brasileirão. Amo o Jorge Jesus, mas nunca me comparem com ele. Ele é muito mais treinador que eu ainda. Eu estou começando a minha história. É injusto comparar um cara da grandeza dele comigo, que estou só começando, disse aí o técnico Felipe Luiz, que vem aí realmente ajustando o Flamengo cada jogo aí. Eu estava aqui separando também o Gonzalo Plata, ele cresceu muito, né? Ali jogando pela direita. Nos últimos 6 jogos do Flamengo, o Plata chegou a 5 participações em gols, em assistência e gols. Sensacional o Gonzalo Plata. Ontem tivemos o Saul fazendo mais uma partida titular ao lado de Jorginho. E o Felipe Luiz, ele elogiou bastante o Saul. Ele falou o seguinte: que jogo ele fez. Estava há 3 meses sem jogar, estava de férias, estreou com 3 treinos e hoje fez o seu segundo jogo de 90 minutos. Ele entendeu rápido a forma de jogar do Jorginho e se completam muito bem. O Saul que eu conheço ainda tem muito a evoluir. E aí o Felipe Luiz mais fez uma bela partida. O Saul, ele também, sobre Jorginho, ele rasgou elogios ao Jorginho e falou, né, ao ser perguntado como é jogar ao lado de Jorginho, ele falou o seguinte: é realmente muito fácil jogar com ele. Um cara excepcional, sem comentários. Disse aí o Saul em relação ao Jorginho, nosso maestro, né? E eu vejo o Saul seguindo o mesmo passos do Jorginho. O Jorginho chegou com 2, 3 jogos, já parecia que estava mais de ano no Flamengo. O Saul segue a mesma caminhada, posso falar assim. E o torcedor começa a esquecer o Alan. Tem muitos que já queriam o Alan fora, agora que vão querer mesmo, hein? E para você, o que você acha? Felipe Luiz deve continuar com o Saul titular ou deve aí utilizar o Alan como titular? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Samuel Lino, atacante rubro-negro, recém-contratado também nessa janela de transferência. Ele falou sobre a sua adaptação ao estilo de jogo de Felipe Luiz, mas nessas palavras de Samuel Lino, eu separei aqui um ponto importante que o Felipe Luiz precisa ter atenção também, tá? É sobre a adaptação dos companheiros, jogando junto. Tá acostumado a jogar com um, depois o Felipe Luiz troca, não repete a escalação, fica difícil. Tá bem, realmente assim, entendendo com um, e quando vai jogar com o outro, é totalmente diferente, né? Ele falou o seguinte: estou me adaptando bem ao clube, aos meus companheiros. Não mais fácil. Por quê? Às vezes você joga com um jogador e depois joga com outro que você não está acostumado. Disse aí o Samuel Lino, que também rasgou elogios ao Flamengo, colocando o Flamengo acima de muitos times europeus. E ele falou o seguinte: o Flamengo está muito acima de muitos times europeus. Disse aí o Samuel Lino, que na minha opinião vem jogando muito bem. É o Plata e Luiz Araújo pela direita, Samuel Lino e Cebolinha pela esquerda. Ontem Felipe Luiz entrou com Samuel Lino e Plata. Luiz Araújo e Cebolinha ficaram no banco de reservas. Arrascaeta, nosso maestro artilheiro do Flamengo em 2025, hein? Arrascaeta, que ontem marcou o primeiro gol do Flamengo, sensacional, né, cara? Deu vacilo pro Arrasca. E sem contar com aquela assistência, né, de cabeça do Plata. O Plata teve a chance de jogar pro fundo do barbante, mas ele não. Ele olhou. A inteligência do Plata é sinistra. Que eu falei pra vocês, vem ver o Lender cada jogo. Ele olha, vê o Arrascaeta chegando, a bola ele frente a frente com um gol, né, um pouco ali de quina, de lado ali, mas ele vai, volta a bola para trás pro Arrasca, o Arrascaeta de prima no fundo do barbante. O Arrascaeta falou isso aqui, olha só: como eu sempre falo, feliz por ajudar o time, seja com gol ou assistência. Estar dentro do campo é o principal para mim. O mais importante hoje era sair com a classificação. E saímos, Arrasca. Saímos e o Flamengo agora tem confronto definido.
O Estudiantes de La Plata da Argentina é o próximo compromisso do Flamengo na Copa Libertadores da América. É o próximo adversário, eu posso falar assim. Os jogos estão previamente marcados para acontecerem nos dias 17, dia 17 e dia 24 de setembro, tá? Ainda vai ser confirmado, mas previamente serão essas datas. Horário ainda serão confirmados. O que se sabe é que o Flamengo decide fora de casa as quartas de final. Primeiro jogo acontece no Maracanã, segundo jogo acontece fora de casa. Felipe Luiz quer contar com reforço importante para as quartas de final da Libertadores. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre a situação de Eric Pulgar, que será um jogador importante para as quartas de final, e ele espera e tem esperança de poder ali contar com o Eric Pulgar. Ele falou o seguinte: não sabia que faltava um mês para o jogo das quartas contra o Estudiantes. O meu pensamento é no Vitória, que é o próximo jogo, segunda-feira. Não sabia, mas já que falta um mês, minha esperança é recuperar o Pulgar. Em um mês pode ser que ele volte. Até lá, muita coisa pode acontecer. Pode ter certeza. Disse aí o técnico Felipe Luiz, quer contar com o Pulgar como reforço importante para as quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Mengão queridão classificado, Estudiantes é o próximo adversário na Libertadores. E aí, torcedor, o que você acha sobre esse jogo? Promete nas quartas de final? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se falando em reforço, hein, o patrocinador master do Flamengo quer presentear a nação. Eu fiz até essa pergunta no começo do vídeo. Flamengo precisa ou não precisa? A janela vai até o dia 2 de setembro. Correr, se desesperar em busca de mais reforços ainda nessa janela? O Flamengo deixou claro que vai buscar um jogador para o ataque, um jogador para a defesa, né? E um goleiro. Um zagueiro, um goleiro e um atacante. Mas em relação ao patrocinador master, que quer dar um presente à nação rubro-negra, a nação rubro-negra aceita e já indica o nome. Paulo Dybala é o nome favorito da nação rubro-negra, que vem marcando a Betano, vem aí colocando Paulo Dybala no Flamengo. Hoje Paulo Dybala está com 31 anos, tá? Ele que é argentino, tem contrato com a Roma da Itália até o dia 30/6 de 2026. Seu valor de mercado, 8 milhões de euros, quase 52 milhões de reais. É um segundo atacante. E o Paulo Dybala é visto por muitos torcedores rubro-negros como o nome ideal para ser esse presente da Betano à nação rubro-negra. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre Paulo Dybala pintar no Mengão queridão, hein? Argentino, 31 anos, tá? Vai fazer 32 anos, na verdade, agora em novembro. 32 anos em novembro. Então, basicamente, tem quase 32 anos. Vamos fechar aí. Ainda dá ou não dá para o Mengão queridão trazer o Paulo Dybala? Lucas Paquetá é outro nome também que vem sendo aí muito falado por boa parte dos torcedores. Flamengo tem a situação envolvendo a busca de um atacante, poderia aproveitar essa oportunidade de trazer um atacante de renome, aproveitar a Betano dando esse presente, vai ser sensacional. Os antes que já estão desesperados vão ficar mais desesperados ainda. O que você acha, torcedor? Paulo Dybala, você aceitaria, aprovaria uma possível chegada do argentino no Mengão queridão como um presente da nova patrocinadora master do Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.